Dow Jones caindo mais de 1,9%, Nasdaq mais de 2%, S&P 500 quase 2%, Bolsa da Europa quase entrando em colapso com quedas gigantes e Bovespa virando um rio de sangue de tanto vermelho que tinha e Bolsa do Japão caindo mais de 13%. A queda da Nikkei, a bolsa japonesa, foi a pior desde 1987, o que levou a Big Techs perderem mais de $1 trilhão em um único dia. Pela primeira vez desde 2020, temos a tempestade perfeita de eventos acontecendo exatamente ao mesmo tempo, causando algumas das maiores perdas em um único dia desde a Covid-19. E ao invés de a gente trazer esse vídeo quando tudo isso estava acontecendo, a gente decidiu trazer esse vídeo essa semana com mais informações, falando sobre o que está acontecendo no Japão, a crise no Reino Unido e na Europa, e também o aumento do dólar em todo o mundo, principalmente aqui no Brasil. Também a gente vai te dar algum conselho de como você se proteger de tudo isso. Então, se você gosta de vídeo como esse, já deixa o like aqui no canal e também se inscreva para não perder nenhum vídeo sobre notícias no mercado financeiro, sobre crises financeiras, sobre economia e tudo mais relacionado. Então já deixa o like e se inscreve aqui. Tudo isso que aconteceu na segunda passada começou por conta do iene japonês. E uma coisa que a gente precisa entender primeiramente é que as economias globais são extremamente interconectadas. Como, por exemplo, os protestos no Reino Unido têm um potencial de impactar tanto os Estados Unidos como aqui no Brasil. Assim como as decisões da China têm um grande efeito na demanda por dólares americanos de todo o mundo. Quando um país é economicamente mais forte do que o outro, o dinheiro tende a fluir para fora, que é justamente o que está acontecendo agora. Embora o dólar tenha perdido uma quantidade significativa de seu poder de compra nos últimos 50 anos, ele ainda assim é a moeda de reserva no mundo, o que significa que há uma demanda consistente por ele. E quando eu falo demanda por dólar, não estou me referindo a somente uma nota de $1, eu também estou me referindo à demanda por títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que é basicamente a mesma coisa que os tesouros diretos que a gente tem aqui no Brasil. Só pensar assim, cada país tem sua própria moeda, taxa de juros e taxa de inflação, que é constantemente medida pelo que você obtém em dólares americanos. Isso significa que pode haver oportunidades de arbitragem, que no mercado financeiro é quando você toma emprestado em uma moeda a uma taxa de juros bem baixa, coloca isso em outra moeda a uma taxa de juros mais alta, e então lucra com essa diferença. E é exatamente isso que está acontecendo com o Japão. Por mais de 30 anos, o iene japonês está em tendência de baixa. Na verdade, isso é uma estratégia do seu sistema financeiro que deixa sua moeda em deflação e as taxas de juros permanecem perto de mínimas históricas ou até mesmo negativas, apenas para incentivar gastos, empréstimos e comércio. Na maioria dos casos, isso não é um grande problema, porque tem vários países que fazem isso, até porque as taxas de juros globais tendem a se equilibrar. Mas recentemente algo mudou, porque os Estados Unidos vêm lutando contra uma inflação recorde de 2022 a 2023, o que forçou eles a aumentarem as taxas de juros no ritmo mais rápido da história. E de repente, os Estados Unidos estavam pagando uma taxa de juros muito competitiva, que era completamente livre de risco, já que a gente está falando da principal economia do mundo. E isso apresentou uma oportunidade única, onde os comerciantes podiam tomar emprestado o iene a uma taxa de juros muito baixa, colocar esse dinheiro em dólares americanos e títulos do tesouro a uma taxa de juros alta e então lucrar com a diferença deles. Além disso, historicamente, o iene também caiu em valor em relação aos dólares americanos, o que significa que quando você realmente tiver que pagar seu empréstimo, serão necessários menos dólares americanos para poder pagar de volta. Então você também poderia lucrar em cima disso, pagando menos do que você pegou emprestado. Vou fazer um exemplo simples para vocês entenderem. Imagina que você pegou emprestado 1,3 milhões de ienes a 0,5% de juros, o que lhe daria 10 mil dólares americanos. Você poderia então pegar esses 10 mil dólares e comprar um tesouro de 12 meses, que rende 5,5%. Se tudo permanecer exatamente igual após 12 meses, você agora tem 10.550 dólares, o que equivale a 1.371.000 ienes japonês. Com isso você paga de volta os 1,3 milhão de ienes mais os juros e agora tem aproximadamente 500 dólares americanos de lucro. Tudo isso enquanto investe em algo que é apoiado pela fé total do governo dos Estados Unidos. No entanto, como eu falei antes, há um fator que pode ser a maior bênção ou maldição quando se trata de investimento em moeda. Isso seria
seria o câmbio. No meu exemplo, os investidores se acostumaram a poder tomar emprestado 1,3 milhão de ienes, obter 10 mil dólares americanos e 12 meses depois, quando eles sacam, o iene enfraquece e de repente os 10 mil dólares agora rendem 1,5 milhão de ienes. Isso significa que você não só conseguiria lucrar 500 dólares, mas também ganharia 200 mil ienes extras, de graça. Porque o dólar americano subiu de valor em relação ao que você pegou emprestado. Isso é uma maravilha, né? Dinheiro fácil e garantido, já que iene sempre vai se desvalorizar. E as taxas de juros sempre vão ser baixas, né? As coisas não são como a gente imagina. Recentemente, o Japão aumentou suas taxas de juros em resposta à perda consistente de valor da sua moeda. E como resultado, isso fez com que o iene se fortalecesse e o dólar caísse. Agora, nesse caso, vamos usar o mesmo exemplo. Imagine que você pega emprestado 1,3 milhão de ienes para comprar aqueles mesmos 10 mil dólares americanos, só que de repente o iene aumenta enquanto o dólar cai. E agora, quando você tem que pagar o empréstimo, os seus 10 mil dólares só rendem 1,1 milhão de ienes. Então você está com 200 mil ienes a menos e precisa arranjar o dinheiro. O que você faz? Senta e chora, né? E vê o mercado derretendo. E foi exatamente isso que aconteceu. Como você pode ver, no dia 10 de julho, um dólar americano comprava 161 ienes. E agora, por causa do aumento da taxa, ele só dá 147 ienes. Uma queda que já chegou em quase 10% esse mês. E quando você espalha isso por trilhões de dólares investidos nos Estados Unidos e posições extremamente alavancadas, você tem uma tempestade e tanto. Ou seja, de forma mais fácil de entender tudo isso, significa que trilhões de dólares tiveram que ser movimentados ou vendidos para pagar empréstimos tomados em outras moedas, que agora exigem muito mais dinheiro para pagar do que o que foi emprestado. E, BUM! Temos um cenário perfeito para uma liquidação em massa no mercado de ações. O Japão viu sua maior perda diária desde a Segunda-feira Negra em 1987, foram 13%. E claro, algumas pessoas lógicas podem se perguntar: por que o Japão aumentaria as taxas de juros assim, se isso vai ser um problema tão grande? A resposta para isso é inflação. Você tem que lembrar que quando o iene japonês perde valor, é preciso mais dessa moeda para poder comprar bens e serviços de outros países. Então eles foram forçados a aumentar a taxa de juros para evitar que sua moeda caísse ainda mais. E tudo isso se acumulou em uma liquidação gigante, que acabou causando medo nas pessoas, o que causou mais liquidação ainda maior, o que causou ainda mais medo, e o ciclo se repete. Só para vocês terem uma ideia, o VIX, o índice de medo da Bolsa de Valores, disparou em mais de 170%, sendo a maior alta desde 2020. Mas o pior disso é que tudo isso só é apenas a ponta do iceberg, porque além de tudo o que está acontecendo, também temos medos de recessão. Na semana retrasada, foi anunciado que as empresas dos Estados Unidos não estão mais contratando na mesma taxa que era inicialmente esperada, o que faz isso ser uma bandeira vermelha para o país. Aqui no nosso canal a gente fez um vídeo falando como uma possível crise nos Estados Unidos poderia afetar o Brasil, mas lá a gente falou que no momento isso não ia acontecer, porque os Estados Unidos estava se mantendo, porque estava aumentando o número de empregos. Isso faz a economia girar. Isso porque uma pessoa com emprego tem renda, que faz com que ela produz mais, e também ao mesmo tempo faz ela gastar mais, o que sobe o PIB do país. Mas agora essa notícia, as coisas ficam bem diferentes. Isso porque pode criar um ciclo negativo de perdas de empregos, redução de gastos no consumo, redução da receita empresarial e mais cortes de empregos. Como resultado de tudo isso, a taxa de desemprego aumentou para 4,3%, o que alguns dizem ser um indicador de que a recessão que tememos nos últimos 2 anos está finalmente chegando. E o motivo para essa afirmação é por conta dos indicadores SEN. Esse indicador mede a taxa de desemprego em relação a onde estávamos há um ano. E desde a década de 1950, ele previu corretamente quase todas as recessões que aconteceu nos Estados Unidos. No caso desse ano, a taxa de desemprego subiu meio ponto percentual em relação ao ano anterior. E seguindo a lógica histórica, uma recessão é quase certeza ou até mesmo já está em andamento. Mas claro, como qualquer indicador, há uma chance de que isso possa ser uma
afirmativa falsa. Aí vai de você querer acreditar ou não. Mas uma coisa é certa, o aumento do desemprego pode ser um problema, não só para os Estados Unidos, mas também para o mundo todo. Por exemplo, o petróleo caiu recentemente para $75 o barril, devido ao aumento das pessoas pelo mercado e também pela possível recessão, que acabou afetando o mundo todo. Isso porque espera-se que os exportadores comecem a reduzir a produção, e os impactos disso podem durar por muito tempo, que é precisamente talvez o motivo pelo qual Warren Buffett está vendendo suas ações. Sem brincadeira, eu sou fã demais desse cara, porque às vezes parece que, sei lá, ele vê o futuro, né? Porque não é possível. O seu timing é impecável. Alguns dias atrás foi anunciado que Warren Buffett vendeu quase metade da participação da Apple no último trimestre, levantando 75,5 bilhões de dólares no processo e fazendo o caixa da sua empresa ficar com 276,9 bilhões de dólares. Com isso, as pessoas acharam que o velho tava gagá, né? Que não tinha mais espaço para ser CEO da empresa, mas ele não só pareceu ter cronometrado perfeitamente o mercado em comparação com onde estamos hoje, mas também reduziu sua participação na Apple pouco antes de ser anunciado que o Google violou as leis antitrust ao pagar para que sua busca fosse padrão em produtos da Apple, que representava 36% da sua receita. Tudo isso significa que o Warren Buffett levantou uma quantia gigante de dinheiro antes de tudo isso acontecesse, essencialmente no pico do mercado, o que é uma ótima jogada, embora em termos do que isso significa para o futuro, é aqui que as coisas começam a ficar muito interessantes com as cortes de taxas. A partir de agora, alguns economistas estão pedindo para que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, faça um corte na taxa de juros de emergência para ajudar a suavizar todo o golpe que o mercado está passando. Outros dizem que o Fed está atrasado demais para fazer cortes na taxa, já que eles deveriam ter começado antes. E hoje, o mercado está previndo a forte probabilidade de um corte da taxa de 50 pontos base, já em setembro. Agora você pode pensar, ótimo, o Fed vai baixar a taxa de juros, então o mercado de ações vai subir. Só que você precisa ter em mente que desde 1990, toda vez que o Fed baixou as taxas, o mercado de ações caiu. Isso porque o Fed nunca baixou ou aumentou a taxa de juros só porque o mercado está caindo ou algo do tipo. Ao invés disso, eles reduzem a taxa de juros em antecipações a eventos que podem ser desastrosos para a economia. E esse foi um caso de 3 eventos que aconteceu, como a bolha do .com, a grande recessão e também pouco antes da Covid. Nesses casos, a queda do mercado de ações não foi devido ao corte de taxas em si, mas são os eventos que levaram aos cortes de taxas em primeiro lugar. Mas fora isso, a gente tem que levar em conta os acontecimentos que vêm ocorrendo lá na Europa. O Reino Unido vem sofrendo diversos protestos por conta do aumento de imigração no país, sem contar que esse sim oficialmente entrou em recessão com diminuição no PIB. Não só ele, todos os países da zona do euro também entraram nessa recessão com o aumento da inflação e principalmente com a guerra entre Ucrânia e Rússia, que afetou muito o continente. E para os europeus se protegerem de uma inflação que vem crescendo em uma economia que pode ser estável, o que eles fazem? Justamente isso que você pensou. Eles investem seu dinheiro em dólar. Porque mesmo os Estados Unidos tendo um aumento da inflação, a gente está falando da economia mais estável do mundo e da moeda mais utilizada. Então esse é o porto seguro de todos os países. E fora a Europa ajudar a aumentar o preço do dólar, a gente tem o fator China e Brasil. Na China, depois de décadas levantando edifícios como se não houvesse amanhã, alimentados por dinheiro do governo, o mercado imobiliário se encontra em crise. E você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver? E a resposta é bem simples. A construção civil responde tradicionalmente por 30% do consumo de aço da China. Então com esse mercado em crise, a importação do aço cai. Só que a China importa 60% do nosso minério, ou seja, esse mercado entrando em crise significa que menos dólar está entrando na nossa economia. E com menos dólar entrando, significa que a gente está perdendo dinheiro no momento em que o dólar está na maior alta possível. E a gente perdendo grana, diminuindo taxa de juros, aumentando imposto, taxando investimentos. Quem em sã consciência investiria aqui no Brasil? Exatamente ninguém, que faz com que os investidores estrangeiros tirem dinheiro daqui. E mais uma vez, a gente está perdendo dólar. Quando a gente perdendo dólar, qual é a opção mais viável para se proteger? Investir na moeda mais forte e mais segura, que no caso é, muito bem, o dólar. E com os brasileiros investindo em peso, em dólar, os europeus investindo em dólar, os chineses também investindo em dólar, os japoneses também investindo em dólar, a lei da oferta e demanda entra em jogo e faz com que o valor do dólar vai lá nas alturas, mesmo a economia do país estando no pior momento possível. Então o que você acha que vai acontecer caso alguma coisa aconteça no futuro? Comenta aqui que eu vou ler os comentários para saber as respostas de vocês. Bom, mas uma coisa é fato, você precisa saber se proteger e aproveitar
aproveitar as oportunidades do mercado. E a gente vai te ensinar isso agora. E tem uma coisa que a gente aprendeu com Warren Buffett, foi comprar enquanto os outros estão vendendo e vender quando os outros estão comprando. No caso de vender, a gente não faz isso, né? O que o Léo quer dizer para vocês é que essa recessão que está sendo no mundo pode ser uma grande oportunidade para você continuar comprando boas empresas a um preço bom, mas toma cuidado para não cair em cilada, viu? E um conselho que a gente dá para vocês é investir na sua reserva de emergência. Deixe pelo menos 3 ou 6 meses do seu custo fixo guardado para caso aconteça alguma coisa e você não se preocupar com o que está por vir. E outra coisa que é muito importante também é você descentralizar o seu capital. Mas o que seria isso? Seria você investir em uma moeda que não está ligada com um governo específico. Então o que o Lucas está falando é investir em criptomoedas, que são ativos que não estão vinculadas com nenhum governo. Você investindo nesse tipo de ativo, você se protege caso alguma coisa aconteça com aquele país. Então, por conta disso, é muito importante você ter pelo menos uma pequena parte do seu patrimônio nesse tipo de ativo. E caso você queira aprender como investir em ações para aproveitar oportunidades, ter uma estratégia de investimento e querer investir na prática, essa nossa playlist de investimento vai te ajudar bastante.